Léo, onde você estaria se a sua mãe tivesse tido a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, uma empresa que incentivasse, investisse, acreditasse nela, aonde você estaria hoje? Eu acho que a minha mãe... É até difícil falar da minha mãe, né? Porque minha mãe hoje ela tá num momento bem difícil, né? Tá indo pro hospital agora, né? Mas a minha mãe é o maior exemplo da minha vida. É o maior exemplo da minha vida. Eu acho que eu só fui criado por mulheres, né? Então, ela teve que suar para ter as oportunidades, como você mesma falou. Ela virou gerente de recursos humanos da Cândido Mendes, mas ela só conseguiu isso porque ela teve que fazer 10 vezes o trabalho que um homem teria feito. Isso eu tenho total consciência que ela é o maior exemplo da minha vida. Então, assim, eu acho que se ela tivesse tido as oportunidades desde o início, a vida dela teria sido muito mais fácil. Eu já vou começar a chorar. Teria sido muito mais fácil e teria tido um pouco mais de sossego, né? Assim, na vida dela. Mas minha mãe é foda demais. E aí é onde a gente Onde entende. que eu estaria, né? Que você perguntou? Onde você estaria. Talvez tivesse tido mais oportunidade, mas eu não quero dizer isso como se eu não tivesse. Não, entendo. Porque ela fez tudo pra eu ter, né? Exatamente. Mas essa pergunta, ela é uma pergunta que vai fundo porque ela traz o sentido do propósito. A gente entende que a mãe, ela é a agente transformadora da família. Ela é. Se você transforma a vida da mãe, você transforma a vida dos filhos em consequência. Então, o que a gente entende é que a gente pode impactar a sociedade positivamente, impactando a vida dessas mulheres, dessas mães. Total. Então, assim, é tanto que... Vou dar um exemplo besta, mas é um exemplo quando se fala do Bolsa Família ou de qualquer bolsa que é dado, né, de auxílio, ele é dado para a mãe. Ele não é dado para o pai, né? Porque a gente precisa garantir que aquilo vai para os filhos. Total. E aí, então, é isso. E quando você dá pra mãe, é a garantia de que vai. É a garantia que vai para os filhos. É foda isso. Mas é verdade. Assim, isso é uma coisa que acabou traçando a minha vida, porque eu fui meu pai teve um papel comigo até... Eu sou amigo do meu pai hoje, né? Hoje a gente é amigo, a gente é próximo. Mas houve um hiato, né? Durante a separação, assim, né? E eu fui criado por mãe, avó, irmã, só mulher. Então eu tive, de fato, essa parte da minha adolescência até minha vida adulta só com mulheres à minha volta. Eu acho que isso acabou sendo um fator determinante até para a minha própria empresa. Né? Na minha própria empresa, mais de 60%, 70% do corpo é feminino e cargos de liderança, assim, coordenadora, gestora de tráfego, é tudo feminino, mas eu acho que é muito por causa da minha criação. Eu sempre tive isso próximo de mim, né? Você é uma exceção. Né? Você ter tido uma mãe com uma história de luta e tal, e ter vencido e ser bem-sucedido, é uma exceção. É uma exceção. Mas que bom, né? Que bom que você está aí para dar exemplos para essas mães também de que é possível transformar a vida dos filhos, né? Mesmo passando por todas as vulnerabilidades e por todas as dificuldades. Eu acho que o mais importante, até da transformação que você está promovendo com a sua ação, com a sua mentalidade, e o que eu tentei fazer com a minha foi, se eu tive o exemplo dentro de casa da luta feminina para trabalhar, para pagar conta, para me botar na escola, para trocar de escola porque não está conseguindo pagar essa, para fazer aquilo e tal. Quando eu virei empresário, quando eu virei uma pessoa que iria contratar outras pessoas, dentro da minha principal preocupação era que as pessoas que trabalhassem comigo tivessem um alívio nisso. Porque eu estava conversando com a Ellen, e a Ellen falou uma palavra que me marcou muito. Ela falou assim, alivie uma pessoa. Quando você puder aliviar uma pessoa, você está fazendo um grande bem. Né? Com empatia, com generosidade, com seja o que for. E quando eu comecei a ser empresário, eu pensei nisso. Cara, a minha vida sempre foi em volta de mulheres da minha família e todas tiveram que ralar muito para conseguir as coisas. Então, quando eu tiver um trabalho, quando eu puder empregar, eu vou tentar aliviar essa situação dentro da minha empresa. Eu acho que se todo mundo tiver um pouquinho disso, que tiver a oportunidade de fazer, já é uma grande diferença, né? E tem uma coisa muito importante que falando como empresária, né, falando como alguém que está na liderança, que as pessoas muitas vezes não enxergam o nível de comprometimento e engajamento que essas pessoas
que compreendem o propósito e que vivem por aquele propósito têm com a organização. Então, você tem um nível de compromisso e de luta pela marca, luta pelo que se faz e o entendimento, a compreensão do por que eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso porque eu preciso ganhar dinheiro, mas eu estou fazendo isso porque eu posso e eu quero transformar a vida das pessoas. Vem de dentro, né? Até das suas próprias experiências, da sua própria vida, né? Isso. Eu fui chamada de louca por uma pessoa que estava voando do meu lado, eu não o conhecia, mas era uma pessoa, um líder, um empresário, cearense e tal, e ele foi conversando no voo, entendendo o que você faz e tal, e eu fui conversando e ele disse... mas você é louca, quando eu falei do propósito. Aí eu disse, por quê? Porque o varejo corre longe das mães. Elas dão muito trabalho, né? E eu disse assim, pronto, tá aí a razão do meu propósito. Por isso você tem que existir mesmo. Né? E a gente tem diversas, essa da contratação de mães, prioritariamente, ela é só uma ação, né? A gente tem um apoio psicológico, as mães têm atendimento psicológico dentro do horário de trabalho, sem que precise sair dele, né? Individual, semanal. A gente tem uma assessoria jurídica, que é uma advogada que fica à disposição para qualquer lead, qualquer acordo ou qualquer situação que haja necessidade da intervenção de um advogado. Tem um apoio à saúde, tem o incentivo à educação, tem bolsa estudo para essas mães. A gente tem muitas mães que não terminaram nem o ensino fundamental. Então, a gente traz a escola para dentro da empresa para que essas mães tenham a oportunidade de terminar o ensino médio. E se você é louca? Se você é louca por correr, né? Porque o varejo corre das mães. Tem que ter alguém que corre pelas mães, né? É isso aí. Se não tiver, do que adianta? Alguém tem que ter a missão de fazer isso, né? É isso aí. Massa.